E aí, meus amigos, vocês estão felizes ainda? Estão com fome de Jesus? Se você não viu o último vídeo ainda, eu te aconselho a ver o último vídeo. Eu falei um pouco sobre a cruz de Jesus, sobre a obra de Jesus na cruz. E a gente está numa pequena série, numa minissérie a respeito dos fundamentos do Evangelho. É claro que eu não vou falar de tudo, não vou falar todas as coisas. Existem muitas coisas para se falar. Uma das minhas dicas é você entrar no canal da nossa igreja, Igreja One, e tem bastante pregações, algumas pregações a respeito desses temas, um pouco maiores, ampliadas para você entender melhor. Mas hoje eu vou falar a respeito do Espírito Santo, sabe? Porque como eu disse no outro vídeo, a cruz ela não termina na morte, a cruz termina na vida. Cristo Jesus, quando ele morreu por você, ele não parou aí. Cristo Jesus morreu e ressuscitou por você. Por que ele ressuscitou por você? O apóstolo Paulo disse que ele ressuscitou para que a sua fé não fosse vã. E Jesus mesmo disse em João 16, quando ele estava para se despedir de seus discípulos, ele disse: olha, eu preciso ir para que outro venha. Então, quando Cristo Jesus foi ressuscitado dos mortos, quem ressuscitou Jesus? A pessoa do Espírito Santo. Essa pessoa do Espírito Santo ressuscitou Jesus e agora nós temos o direito de ter acesso à vida de Deus através da justificação que conseguimos pela graça na cruz. Agora, como que nós acessamos essa vida eterna? Como nós desfrutamos dessa vida eterna? Como em nós é gerada essa nova natureza? Não é apenas olhando para a cruz e falando eu tenho crença na cruz, eu gosto da cruz, eu gosto de Jesus. Não. De fato é se arrependendo e de fato tendo fé de que aquele sacrifício é suficiente. Quando eu faço isso, meus amigos, algo incrível acontece comigo. Eu nasço de novo e eu ganho a natureza de Jesus através do Espírito Santo. Então, meus amigos, hoje eu quero falar com vocês a respeito do Espírito Santo e um pouco da obra do Espírito. Agora, a gente precisa entender qual era a importância do Espírito Santo vir. Sabe, em João 16, do 7 ao 13, você pode anotar aí. Jesus disse o seguinte: todavia, digo-vos a verdade, quem que vos convém que eu vá? Porque se eu não for, o Consolador não virá a vós, mas quando eu for, vou-lo enviarei, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado porque não crê em mim, da justiça porque eu vou para o meu Pai, e do juízo porque já o príncipe deste mundo está julgado, que é Satanás. Ainda tenho muito que vos dizer, mas vós não podereis suportar agora. Quando vier aquele Espírito da verdade, o Espírito Santo, o Consolador, ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará o que há de vir. Uau! Então, a primeira coisa que a gente precisa aprender sobre o Espírito Santo é que era necessário que ele viesse. Para quê? Para nos ensinar. E era necessário que Jesus fosse. Por quê? Porque Jesus era Emmanuel conosco. Agora, Jesus era Deus conosco, certo? Mas o Espírito Santo é Deus em nós. Então, quando o Espírito Santo vem, ele nos dá o poder de ter Deus em nós, ele nos dá o poder de ter o conhecimento de Deus em nós. A Bíblia diz: quem conhece a mente de Deus, mas o Espírito Santo conhece a mente de Deus. E o Espírito Santo, ele comunica a respeito da verdade do conhecimento de Deus ao nosso coração. No versículo 13 disse que o Espírito Santo nos ensinaria todas as coisas. Então era necessário que Jesus fosse para o Espírito Santo vir. Agora, você precisa entender uma coisa. O Espírito Santo não se trata de você sentir um toque, de você sentir um arrepio, de você sentir um fogo, de você sentir um tremelique. Ah, eu fui no culto hoje e eu senti o Espírito Santo. Bom, eu não estou falando que isso não pode ser verdadeiro, eu só estou te falando que isso não é o Espírito Santo. Nós precisamos entender uma coisa: o Espírito Santo é uma pessoa da Trindade. O Espírito Santo não é menor que Jesus, o Espírito Santo não é inferior que Jesus, o Espírito Santo é o próprio Deus. O Espírito Santo é Deus. Gênesis 1, versículo 1 e 2. No princípio criou Deus os céus e a terra, porém, estava sem forma e vazia, havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Ou seja, o Espírito Santo estava lá na criação. Por quê? Porque o Espírito Santo é o próprio Deus. Meus amigos, eu não tenho tanto tempo nesse vídeo para te provar e comprovar
através das Escrituras, que o Espírito Santo é o próprio Deus. A Bíblia diz a quem enviaremos em Isaías 6. Então isso deixa bem claro que a deidade, ou seja, Deus, é um conjunto de, no mínimo, 2 pessoas, certo? Agora, se Jesus ora que é necessário que venha outro, que é maior do que ele, outro, chamado Consolador, outro, Espírito de Deus com letra maiúscula. Se o Espírito de Deus, se o Espírito de Jesus, se Jesus é Deus e ele tem o Espírito, esse Espírito é igualmente Deus, certo? Então é um raciocínio bem fácil, bem rapidinho, não quero entrar muito nisso. Eu só quero dizer o seguinte: se você não tem dentro de você uma consciência de que o Espírito Santo é sim uma pessoa da Trindade, você provavelmente vai viver uma fé rasa, uma fé limitada. Por quê? Porque o Espírito Santo não é um sentimento, não é um arrepio. O Espírito Santo é uma pessoa da Trindade. O Espírito Santo é o próprio Deus. Amém? Tem uma pregação minha no meu canal aqui que se chama Os 3 Batismos. Entra lá, vai te ajudar bastante. Então, o Espírito Santo é o próprio Deus, e a Bíblia nos diz que era necessário que essa pessoa da Trindade viesse para nos convencer do pecado, da justiça e do juízo, para que ele colocasse a verdade dentro de nós. Então nós precisamos entender quando que esse Espírito Santo veio à Terra. Então, a primeira coisa que fica bem clara em João 16, que Jesus disse, não vamos tentar ir muito profundo, vamos só entender o que Jesus disse. Ele disse, eu estou aqui, eu preciso ir para o Espírito Santo descer. Ou seja, o Espírito Santo não veio enquanto Jesus estava na terra em forma de homem comum. O Espírito Santo veio depois da ascensão de Jesus, certo? Depois da ressurreição de Jesus. Agora, existe uma coisa que a gente sempre confunde, a gente acha que a descida do Espírito Santo foi em Atos 2, mas não. Mas por que normalmente a gente acha isso? Porque a gente confunde a obra do Espírito Santo com a manifestação do seu poder. Eu não estou dizendo que a manifestação do poder não é importante, eu só estou dizendo que a obra do Espírito Santo não consiste apenas em sentimentos pentecostais. Amém? Então você precisa entender o seguinte: a descida do Espírito Santo para os discípulos aconteceu em João 20. Jesus havia ressuscitado dos mortos e ele apareceu aos seus discípulos. Bem provavelmente ele atravessou a parede e ele disse: paz seja convosco. E quando ele disse isso, ele falou: recebam o Espírito Santo, e soprou sobre os seus discípulos. Sabe o que aconteceu? Logo em seguida Jesus diz uma coisa muito forte. Ele diz: aqueles a quem perdoardes os pecados, lhes serão perdoados, e aqueles a quem retiverdes, lhes serão retidos. Ou seja, Jesus liberou o Espírito Santo sobre os seus discípulos, mas a Bíblia não fala que eles tremeram, caíram, choraram, babaram. A Bíblia não fala que eles saíram curando os enfermos, porque na verdade eles já curavam os enfermos antes. A Bíblia fala agora que Jesus espera dos discípulos a mesma natureza que ele mesmo tem. Ele está virando para os seus discípulos e está dizendo: olha, eu perdoava, agora o que se espera de vocês é que vocês perdoem. Eu esquecia as dívidas dos meus devedores, agora o que se espera de você é a mesma natureza que eu tenho. Por quê? Porque o Espírito que habita em você é o mesmo Espírito que habita em Deus, é o mesmo Espírito de Deus. O Espírito que habita em você é o próprio Deus. A natureza que está em você é a natureza de Deus. Uau! Então, meu irmão, você precisa entender o seguinte: o que muitas vezes nós precisamos não é de um poder, é de um claro entendimento de que Deus habita em nós. E se Deus habita em nós, nós temos a natureza de Jesus, nós temos o DNA de Jesus. Então nós temos em nós, dentro de nós, através da fé, pela graça, nós temos a capacidade de andar como Jesus andou. Vocês estão comigo ainda? Agora, eu não estou dizendo que Atos 2 não foi importante, mas de fato o Espírito Santo desceu aos discípulos
dentro em João 20. Mas existe uma coisa muito importante que o Espírito Santo faz na sua descida em Atos 2, se chama empoderamento, e de fato nós temos precisado de empoderamento do alto, um verdadeiro empoderamento. Sabe, o Espírito Santo dentro é aquilo que refaz a nossa natureza, é aquilo que refaz quem nós somos, mas o Espírito Santo sobre o empoderamento de Deus que veio em Atos 2, aquilo é o que nos capacita a fazer a sua obra, a fazer a sua vocação, a sua missão. O Espírito Santo sobre é o que nos habilita a servir a sua igreja, a servir o seu corpo, a servir as nações. O Espírito Santo sobre. Então, essas duas coisas precisam ser muito bem entendidas. Amém? Mas, de fato, na minha opinião, é mais importante alguém ter a natureza de Jesus do que apenas o poder de Jesus, certo? Vamos seguir? Agora, se eu pudesse falar para você, na minha opinião, a respeito desse vídeo, a coisa mais importante é o que eu vou falar agora. O novo nascimento. Sabe, meu amigo, nós já falamos que o Espírito Santo é Deus, nós já falamos que o Espírito Santo desceu em João 20 e depois em Atos 2, mas tudo isso eu falei para te contextualizar de fato com o que o Espírito Santo fez em nós. O que de fato o Espírito Santo fez em nós. Meus amigos, você precisa entender o seguinte: você estava morto, então Jesus morreu por você, pagou o preço, ressuscitou e agora você tem o direito de viver a própria vida em abundância que Jesus nos deu pela graça. Agora, quando nós nos arrependemos, quando nós olhamos para essa cruz e nós dizemos, eu acredito, eu quero, Ele é o meu Salvador, sabe o que acontece conosco? A Bíblia diz que esse arrependimento é gerado pelo Espírito, porque é Ele que convence do pecado, da justiça e do juízo. E agora, o que acontece comigo? Quando eu me arrependo, a Bíblia diz que em João 3, que eu nasço de novo. Uau! Então, meu amigo, você precisa entender isso. Você não só ganhou o direito de ser adotado por Deus do jeito que o mundo adota, porque Deus, Ele não te adotou do jeito que eu te adotaria. Se eu fosse te adotar, eu ia falar, cara, você agora é meu filho, mas você não tem o meu DNA, você não tem o meu sangue. Mas essa é a grande obra do Espírito, que todo aquele que crê em Jesus, todo aquele que se arrepende, o Espírito Santo entra dentro dessa pessoa, o Espírito Santo regenera essa pessoa. A Bíblia diz em Romanos 8 que nós recebemos o Espírito de adoção e ele nos ensina a clamar, Abba, Pai. Então, em João 3, do versículo 3 ao 6, depois você lê, fala do novo nascimento. Então, o Espírito Santo é aquele que vem sobre mim e ele me regenera. Eu nasço de novo de fato. Eu nasço com a natureza de Jesus. Meu irmão, você precisa entender isso, cara. Você não foi adotado no papel, você não é um filhinho de Deus, não. O Espírito Santo te regenerou. Você nasceu de novo de Deus. Você tem a natureza de Jesus, cara. Tem a natureza de Jesus, cara. Uau! Então, meu amigo, o Espírito Santo é aquele que vem sobre você. Ele te regenera. Ele te faz ser filho de Deus. Ele te faz ter a própria natureza de Jesus. E é Ele que te conduz dia a dia a verdade de Deus, e é Ele que te faz se tornar cada vez mais parecido com Jesus. Agora, deixa eu deixar isso um pouco mais prático. Sabe, muita gente nos manda pergunta a respeito de como permanecer, de como ficar fiel. Eu era perdido, aí no domingo eu venho, eu tô crente, na segunda-feira eu já caí, aí isso, aquilo outro. Bom, como eu já disse no outro vídeo, a salvação ela vem pela graça e não foi você que se salvou, foi o próprio Jesus. Então, se foi o próprio Jesus que te salvou quando você era pecador, não existe nada que você possa fazer para se salvar, amém? O que eu quero dizer com isso? Que quando de fato alguém é salvo e regenerado e nasce de novo, meu amigo, a única escolha que essa pessoa tem é de continuar crescendo nisso. O que eu quero te dizer hoje? Que, meu amigo, talvez
o grande problema de muito de nós, meus irmãos, que não estamos conseguindo uma caminhada frutuosa em Deus, é simplesmente pelo motivo de que nós não nascemos de novo. Talvez você tenha recebido um toque, talvez você tenha chorado, talvez você tenha dito, eu gosto dessa mensagem, aleluia, eu já fui tocado, já fui no retiro, já fui no encontro, já fui em tudo, já fui na conferência, eu canto, quero conhecer Jesus, mas se você não nasceu de novo, meu amigo, não existe possibilidade nenhuma de você caminhar sem o Espírito Santo. E eu vou te afirmar uma coisa, se nesse momento você está assistindo esse vídeo como alguém que está aprendendo, como alguém que está gostando e está sendo edificado, glória a Deus. Mas se você é outro tipo de pessoa que diz o seguinte, mano, será que eu nasci de novo? Será que de fato eu fui salvo? Eu quero te dizer uma coisa, provavelmente você não foi, porque esse tipo de pergunta não condiz com alguém que nasceu de novo. E sabe, com todo amor, eu queria te levar agora a refletir nisso. E se você, no fim desse vídeo, entende que precisa nascer de novo, que você precisa do Espírito Santo, que você precisa ser regenerado, e gostaria que você colocasse a mão no seu coração aí, que você desligasse esse vídeo após esse vídeo, você colocasse a mão no seu coração e que você entendesse, você precisa nascer de novo, você precisa receber o selo do Espírito, você precisa do próprio Espírito de Jesus te conduzindo a toda a verdade. Meu amigo, ore. A Bíblia disse, se nós que temos pais que são falhos, se nós pedirmos pão, o nosso Pai não daria pedra. Sabe o que Jesus disse? Se os filhos de Deus pedirem pelo Espírito, Ele não negará. Então, meu amigo, após você assistir esse vídeo, eu quero que você faça a sua própria oração. Ela não precisa ser bonita, ela tem que ser verdadeira. Você vai dizer, Jesus, eu me arrependo. Jesus, eu acredito na sua mensagem, mas Jesus, eu preciso nascer de novo. Eu preciso ter a minha natureza mudada. Sabe, Jesus não quer mudar os seus hábitos apenas, Ele quer mudar a sua natureza. Ele quer mudar a sua fonte. Porque se a sua natureza muda, tudo muda. Então, meu irmão, você vai fazer essa oração. Pai, eu quero nascer de novo. Pai, dá-me o Espírito Santo. É isso aí, meus amigos. A gente se vê no próximo vídeo. E se você gostou, dá um like, manda um beijinho. Se você fez uma oração no final aí junto comigo, você comenta aí também. Se você foi edificado, manda para seus amigos, manda para sua família, manda para todo mundo. Tamo junto e até o próximo vídeo.